O Irã hoje propôs simplesmente acabar com a guerra sem fechar um acordo nuclear e que os Estados Unidos simplesmente saiam da região. As negociações entre o Irã e os Estados Unidos chegaram a um impasse definitivo e Donald Trump está claramente nervoso, pois surgiram informações de que os Estados Unidos podem enviar um quarto porta-aviões para o Oriente Médio. Ao mesmo tempo, o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, que chegou hoje a Moscou para um encontro com Vladimir Putin, declarou que o Irã conseguiu humilhar os Estados Unidos como superpotência. Mas, ao mesmo tempo, o Irã apresentou a Donald Trump uma nova proposta genial para retomar as operações no Estreito de Hormuz e encerrar a guerra. Ao mesmo tempo, o Irã propõe simplesmente adiar as negociações nucleares para uma fase posterior. Na prática, o Irã quer que Trump admita o fracasso da guerra e apenas a encerre. Trump já está furioso. Furioso, ele declara que não haverá mais negociações com o Irã, mas isso não é certo. Enquanto isso, os preços do petróleo estão batendo recordes históricos novamente. Sou Alexei Petit e vamos discutir isso juntos. Mas antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like neste vídeo e escreva qualquer comentário aqui embaixo. Além disso, siga meu canal no Telegram, Petit News, o link está na descrição deste vídeo. O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, acusou hoje em Moscou os Estados Unidos de fracassarem nas negociações de paz, chamando as exigências de Washington de excessivas durante reunião com Vladimir Putin. A seguir, sua citação. Houve alguns sinais de progresso nas negociações. A abordagem americana fez com que a rodada anterior de negociações não atingisse seus objetivos. Isso aconteceu por causa das exigências excessivas dos Estados Unidos e das abordagens equivocadas. Tivemos que realizar consultas com nossos amigos no Paquistão para discutir a situação. E então, após o encontro com Araghchi, já como presidente da Rússia, Vladimir Putin de repente ofereceu serviços de mediação nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã. Bem, como se o Paquistão não fosse suficiente, a Turquia não fosse suficiente, o Catar não fosse suficiente, agora a Rússia também diz: nós seremos os mediadores. E, na essência, Putin prometeu apoio ao regime iraniano. E me desculpem, vou citar Vladimir Putin. Nós vemos como o povo do Irã luta com coragem e heroísmo pela sua independência, pela sua soberania. E claro, esperamos muito que, contando com essa coragem e esse desejo de independência, o povo iraniano, sob a liderança do novo líder, passe por esse período difícil de provações e que venha a paz. Da nossa parte, faremos tudo o que estiver de acordo com os seus interesses, de acordo com os interesses de todos os povos da região, para que essa paz seja alcançada o mais rápido possível. Gostaria de pedir a você, ele está se dirigindo ao Araghchi, передать самые искренние, agradecer por isso e confirmar que a Rússia, assim como o Irã, pretende continuar nossas relações estratégicas. Mas esse encontro entre Araghchi e Putin também teve um certo pano de fundo. A questão é que, na véspera da visita de Abbas Araghchi a Moscou, o Irã apresentou aos Estados Unidos uma nova proposta para retomar as operações no Estreito de Hormuz e encerrar a guerra. Ao mesmo tempo, as negociações nucleares foram adiadas. O Irã propõe a Donald Trump que reconheça o fracasso em alcançar os objetivos da guerra. As negociações diplomáticas, como você sabe, chegaram a um impasse e a liderança iraniana está dividida em relação a quais concessões nucleares devem ser discutidas. A proposta iraniana permitiria contornar essa questão e chegar a um acordo de paz mais rapidamente, simplesmente para parar a guerra. No entanto, o fim do bloqueio e o término da guerra tirariam de Donald Trump qualquer influência em futuras negociações sobre os estoques de urânio enriquecido do Irã e na tentativa de convencer Teherã a suspender o enriquecimento. E esses são basicamente os dois principais objetivos da guerra de Donald Trump contra o Irã. Agora, há relatos de que Trump está realizando consultas no Sala de Situação da Casa Branca sobre o Irã. A equipe de Trump está discutindo o impasse nas negociações e possíveis soluções. E então, no domingo, em uma entrevista ao canal Fox News, Donald Trump deu a entender que quer continuar o bloqueio marítimo que impede a exportação de petróleo iraniano, na esperança de que isso faça Teherã ceder nas próximas semanas. A seguir, uma citação de Trump. Quando uma quantidade enorme de petróleo passa pelo seu sistema, se por algum motivo esse oleoduto é fechado, porque você não consegue carregar o petróleo em contêineres ou navios, ocorre uma explosão nesse oleoduto. De acordo com fontes internas, eles têm apenas cerca de 3 dias antes que isso aconteça.
E aqui vale lembrar que a crise nas negociações entre os Estados Unidos e o Irã se aprofundou no fim de semana após a visita do ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. A seguir uma citação. Naquela ocasião, a Casa Branca anunciou que os enviados de Trump, Stephen Witkoff e Jared Kushner, se encontrariam com Araghchi em Islamabad. Mas os iranianos não deram uma resposta definitiva sobre se participariam ou não das negociações. Trump acabou declarando que a posição do Irã o levou a cancelar. Agora segue uma citação de Trump. Eu não vejo sentido em enviar Stephen Witkoff e Jared Kushner em um voo de 18 horas na situação atual. É tempo demais, podemos resolver isso por telefone. Os iranianos podem nos ligar se quiserem. Não vamos viajar só para ficar sentados lá. Ao mesmo tempo, no domingo, Araghchi realizou negociações com autoridades omanitas em Mascate, que foram dedicadas ao Estreito de Hormuz, após o que retornou a Islamabad para a segunda rodada de negociações com os negociadores paquistaneses. E só depois disso, Araghchi foi para Moscou para um encontro com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. E agora o Irã está tentando, com a ajuda de Omã e da Rússia, garantir a reabertura do Estreito de Hormuz. E aqui está o problema. Araghchi já deixou claro para os mediadores do Paquistão, Egito, Turquia e Catar que dentro da liderança iraniana não há consenso sobre como reagir às exigências de Donald Trump. Os Estados Unidos querem que o Irã suspenda o enriquecimento de urânio por pelo menos uma década e retire todo o urânio enriquecido do país. E por isso o Irã propôs simplesmente esquecer por enquanto a questão nuclear. No âmbito do acordo proposto por Teherã, o cessar-fogo será prorrogado por um período muito longo ou ambas as partes concordarão com o fim definitivo da guerra. Segundo a proposta do Irã, as negociações nucleares só começarão em uma fase posterior, após a abertura do Estreito de Hormuz, o fim do bloqueio e o término da guerra. Ou seja, o Irã simplesmente propõe voltar à situação que existia antes do início da guerra. Mas é óbvio que, para Donald Trump, aceitar isso seria uma derrota total. Enquanto isso, na segunda-feira, os preços do petróleo subiram mais de 1%, já que as negociações entre os Estados Unidos e o Irã estão em um impasse. Os suprimentos pelo Estreito de Hormuz seguem limitados, ampliando a escassez de petróleo global. Como resultado, os contratos futuros de petróleo Brent subiram na segunda-feira para quase $107 por barril. Vou encerrar por agora. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe seu like. Se você quiser apoiar o trabalho deste canal no YouTube, pode fazer isso através de qualquer doação ou assinatura paga de patrocínio pelos links e dados na descrição deste vídeo. Lá, você encontra vários formatos diferentes. Ou acesse o QR Code que está na sua tela. Essa é a maneira mais fácil de apoiar o trabalho deste canal. Ficarei muito grato por isso. É isso, cuidem-se. Tchau a todos.